Bom dia! Hoje é o nosso 6º dia de propósito, consagrando o mês de julho na presença de Deus, buscando a direção de Deus. E eu quero aproveitar para convidar você que mora em Goiôerê para estar conosco hoje à noite no culto de celebração da Santa Ceia, na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 1700. E você é o nosso convidado para estar conosco e sentar à mesa com o Pai. Amém? Hoje nós vamos ler o texto de Mateus 6:6. Diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Bom, esse texto, Jesus está ensinando a respeito da oração, como nós devemos orar. E ele nos ensina sobre entrar neste lugar do secreto, né, do nosso quarto, fechar a porta, falar ao Pai que também nos vê em secreto, ele nos recompensará. Jesus está nos ensinando sobre a olhar para o nosso Deus como Pai. Logo na frente, Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso. E ele ensina os seus discípulos a orar. Ele fala assim: portanto, vós orareis assim: Pai Nosso, que estais nos céus. E segue a oração que nós conhecemos. Esse relacionamento de intimidade com o Pai que Jesus veio nos trazer, e esse acesso de falarmos com Deus como Pai. E como isso muda a nossa história. Essa revelação de Deus como Pai. Eu não sei qual é, né, a relação que cada um de vocês tem ou teve com o Pai terreno. Mas a grande verdade é que Jesus veio nos apresentar Deus como Pai. Ele é o nosso Pai. Antes mesmo do nosso Pai terreno, Ele é o nosso Pai. E ainda que o teu pai não tenha sido um pai presente, ou um pai que te abandonou, né? Você não cresceu com o teu pai, não importa. Deus, ele quer se revelar a você como pai. E Deus, como pai, ele sabe do que nós precisamos mais do que nós mesmos. Então a oração não é um lugar onde a gente consegue de Deus o que a gente quer, mas é o lugar onde o Pai consegue de nós aquilo que Ele quer, aquilo que Ele já tem para nós. Então Ele nos ensina também, lá em Lucas 11:9-13, a pedir. Ele fala: eu vos digo, pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, que busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Qual de vós é o pai, que se o filho pedir peixe, lhe dará em vez de peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Esse texto, Jesus está ensinando sobre pedirmos a presença do Espírito Santo, a sermos guiados pelo Espírito Santo, a buscar o Espírito Santo em tudo na nossa vida. A palavra de Deus nos ensina que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque o Pai, o Senhor, o Espírito, Ele sabe o que nós precisamos. Então, quando Ele está falando pedir e dar-se-vos-á, não é que Ele vai dar o que a gente quer, mas Ele vai dar o que a gente precisa. Mas muitos não se relacionam com Deus dessa maneira, como um Pai, de buscar esse secreto, essa intimidade com o Senhor. Muitos procuram Deus pela necessidade, não por ter essa cultura de estar na mesa com Deus, mas busca porque precisa de algo, busca uma bênção, busca algo que necessita das mãos de Deus. E esse tipo de relacionamento não é um relacionamento de pai e filho, porque pai e filho convivem, sentam na mesa, compartilham do coração, né? Tem a provisão de tudo também, mas compartilha também do coração. O filho compartilha o seu coração e o pai compartilha o seu coração com o filho. Na relação de buscar a Deus somente para pedir algo que necessita, é uma relação de provedor com o necessitado. E isso nos leva a viver uma vida de mendigos na presença de Deus. Só mendigamos, só pedimos, só mendigamos. E não é isso que Deus tem para nós. Deus tem uma vida abundante de relacionamento com Ele. E a nossa maior herança em Deus é a presença dele na nossa vida. Eu não sei como é o teu relacionamento com teus pais. Eu amo demais meus pais são maravilhosos. Se tiver que escolher entre a herança
herança que eu digo financeira, e a presença deles, a vida deles, a saúde deles, a presença deles na mesa, eu quero a presença deles. Eu quero a presença. E assim, o nosso Deus, eu quero a presença dele. E na presença de Deus nós temos tudo que nós necessitamos. Essa revelação de Deus como Pai, que veio através de Jesus, ela muda a nossa história. Eu quero compartilhar com vocês, então, uma oração que foi respondida de um homem na Bíblia, que ele reconheceu quem era realmente Deus na vida dele. E ele recebeu o que ele pediu. Tá lá em 1 Crônicas 4, 9 a 10. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Esse texto está falando dos descendentes de Judá, da tribo de Judá. Judá, um dos filhos de Jacó. E nós sabemos que quando Jacó vai morrer, ele faz ele libera uma palavra, uma promessa sobre cada filho. E sobre Judá está a promessa do governo, através de Cristo. Porque sabemos que da tribo de Judá veio o Messias, Jesus Cristo. E sobre ele está o governo. O governo está sobre os teus ombros. A mesma promessa que estava sobre Judá estava sobre Jabes. Só que aqui diz que a sua mãe lhe chamou de Jabes porque com dores o dei à luz. A gente vê que na história da Bíblia é muito comum o nome da pessoa ser relacionado a algo que estava acontecendo, vivendo no presente, ou a algo que estava profetizando sobre o futuro, né, que desejava viver no futuro, então colocava um nome relacionado a isso. Nós vemos que Jesus muda o nome de Simão para Pedro, revelando o propósito na vida de Pedro. Nós vemos também que Abrão, também Deus muda o nome para Abraão, pai de multidões. De Jacó para Israel, príncipe de Deus. Porque quando Deus muda um nome, Deus dá um nome, ele dá segundo o propósito, segundo o chamado. E aqui nós vemos que a mãe de Jabes dá um nome para ele segundo a sua dor. Porque ela teve um parto difícil. Também tem na Bíblia Raquel, que colocou o nome de Benjamim, de Benoni. Ela falece, e antes de falecer ela dá o nome de Benoni, filho da minha dor, filho da minha tristeza. Mas Jacó coloca o nome de Benjamim, muda o nome para Benjamim, que é filho da minha mão direita. Tamanha importância do nome. Agora Jabes recebeu o nome de sua mãe de Jabes, e ele continuou sendo Jabes. Aqui não fala, não cita o nome do pai de Jabes. Ele, não sei se de repente ele cresceu sem pai, eu não sei qual é a realidade, porque aqui não fala. Mas a gente vê que durante toda a sua infância, ele era chamado de Jabes, filho da dor. Era assim que era interpretado. E Jabes cresce com esse rótulo sobre a vida dele, com essa marca de dor na vida dele. Nós vemos aqui que a mãe dele olhou para a dor e colocou o nome dele de acordo com a sua dor. Mas Jabes olhou para o Senhor, ele invocou o Senhor. Ele creu que Deus era o pai dele, que Deus era o Senhor da vida dele. Ele creu nas promessas que estavam sobre a vida dele. Ele creu a ponto de ter a liberdade de pedir, ter um pedido ousado na presença de Deus. Porque ele creu em Deus. E antes da mãe de Jabes colocar o nome dele, já existia uma palavra sobre a vida de Jabes. Porque ele era da tribo de Judá e havia uma palavra sobre a tribo de Judá. E assim também na nossa vida. Porque através de Cristo, em Cristo, tudo se faz novo. Em Cristo, nós temos todas as maldições quebradas. Todas as maldições foram quebradas. Jabes, ele não aceitou essa condição e ele pede para Deus. Ele pede que o Senhor o abençoe e ele pede que seja comigo a tua mão. Jabes estava querendo dizer, Senhor, seja comigo. Senhor, se o Senhor for comigo, se o teu favor for comigo, se tua presença for comigo, Senhor, eu tenho tudo. Esse lugar de dor levou Jabes correr para o lugar certo, para a dependência de Deus. Ele não pediu coisas. A gente vai ver que ele pede para alargar as fronteiras, nós vamos meditar nisso, mas ele pede a presença de Deus na vida dele.
porque entendia que Deus era tudo que ele tinha. Que se o Senhor for com ele, ele tem tudo. Como diz lá em Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecer, todas as bênçãos chegarão a ti. E quando eu entendo isso, eu sou filha, e eu tenho um pai, e que esse pai me ama, e nem sempre vai dar tudo do jeito que eu quero, mas ele sabe o que é melhor para mim. Eu tenho um pai também que me corrige em amor, mas é para o meu bem. E eu quero estar na mesa com esse pai. Eu quero desfrutar da tua presença. Porque na tua mesa eu tenho tudo. Porque na tua casa eu tenho tudo. Porque a presença do pai me sustenta. Porque a presença do pai me traz vida. Porque a presença do pai me traz alegria. Como eu amo estar com o meu pai. Como eu amo estar com o meu pai. Como eu amo me alimentar da palavra do meu pai, porque essa palavra me cura, essa palavra me direciona. E Jabes entendeu isso, Jabes entendeu. E aí ele pede, me alargue das fronteiras. Aqui Jabes está pedindo terra, ele não está pedindo riqueza, ele está pedindo terra, e é um segredo aqui. Porque a terra, quando você tem terra, você precisa semear nessa terra, você precisa plantar. Você precisa trabalhar para que o Senhor venha, né, com a chuva, regar e frutificar e abençoar. Mas ele pede, alarga as minhas fronteiras. Eu, olhando para essa palavra, o Senhor alarga as minhas fronteiras, alarga a minha visão, alarga a minha percepção de ti, da tua presença, da tua vontade. Ele pediu terra, mas nós podemos estender essa oração. E aqui ele fala, me proteja, me preserve do mal, me livra do mal. Por quê? Porque Jabes entende que só Deus podia livrá-lo do mal. Quantas vezes Deus nos abençoa com aquilo que Ele tem para nós? Senhor, protege-me, preserva meu coração, minha vida, minha família, meu marido, coração dos meus filhos, Senhor. Protege a minha casa. Se o Senhor não proteger, eu não tenho nada. O Senhor é o meu escudo. É isso que Jabes está orando. É isso que Jabes... Não é uma oração que você vai ficar repetindo ela, mas você tá... É uma oração com entendimento. É você entender com o teu coração e entregar, Senhor, a tua vontade é soberana. Senhor, se o teu favor não for comigo, eu não tenho nada. Se o Senhor não for comigo, eu não tenho nada. E eu preciso de ti. Me abençoa, Senhor. Seja comigo. Vá à minha frente. Seja a tua mão sobre mim. Eu não desejo, Senhor, as bênçãos das tuas mãos, mas eu desejo estar nas tuas mãos. Que tremendo, né? E ele nos convida a estar neste lugar. Jabes escolheu confiar. Ele escolheu depender de Deus. Ele escolheu orar e confiar. E ele pediu com ousadia, porque ele cria. E ele entendia que Deus podia mudar essa história. E Deus concedeu o pedido de Jabes. Vamos orar nesta manhã? Pai querido, Deus maravilhoso, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Tudo que nós temos, Senhor, é a tua presença. Nós te amamos, Senhor. Nós queremos estar neste lugar, Pai. De estar na tua presença, de meditar na tua palavra, de desfrutar, Senhor, da tua presença. E nós te pedimos, Senhor, como Jabes, nos abençoa, seja tua mão conosco. Alarga a nossa visão, alarga as nossas fronteiras. Abençoa, guarda, Senhor, guarda a nossa casa, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente em ti. Guarda, Senhor, a nossa família, guarda os meus filhos, Senhor, meu esposo. Guarda a minha parentela. Estende as tuas mãos de poder sobre cada um deles. Livra-nos de todo mal. Livra-nos do laço do passarinheiro. Se o Senhor não guardar, Senhor, a nossa casa, Senhor, nada podemos fazer, porque o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é socorro presente na angústia. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E nós te entregamos a nossa vida, Senhor, reconhecendo que em Cristo temos esse acesso, essa liberdade, essa presença. E nós queremos comer da tua mesa, contigo, estar na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até amanhã.